que estamos todos nós envolvidos em uma situação de medo muito alta. E nessa oportunidade eu quero chamar a vossa atenção para ler um trecho bíblico que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 2, versículo 25, que diz assim: neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todos os céus. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Somente esta palavra, que é uma promessa de Deus para Israel quando estava a caminho da terra prometida, e com a graça de Deus quero vos deixar uma palavra nessa oportunidade. É bem verdade que os especialistas dessa matéria do medo, eles dizem que o medo é uma sensação de insegurança e é um sentimento que ameaça o comportamento natural e normal das pessoas, e o medo pode tornar-se uma perturbação. Cada indivíduo esboçam alguma coisa, algum gesto por medo de alguma coisa. Pode ser, na verdade, até um susto qualquer, mas não deixa de cada indivíduo esboçar um gesto, uma ação, por um medo que teve. Há pessoas que têm medo de ser mal entendido ou compreendido. Há pessoas que têm medo de animais, medo de errar, e por que não dizer medo até de sair de casa à noite nesses últimos dias. É tantos tipos de medo que eu tive a curiosidade de ler que é mais de 100 tipos de fobias para cada indivíduo. E os espias de Israel, quando foram mandados por Moisés espiar a terra, eles ficaram pasmados, tiveram tantos medos que eles esboçaram atitudes horríveis. 10 espias voltaram desanimados porque eles se acharam na presença dos homens gigantes da terra. Eles voltaram pasmados de tanto medo e trouxeram seus relatórios dizendo para Moisés: a terra tem gigantes, os filhos de Anak estão naquela terra. E fizeram o coração do povo todos ficarem com medo. Mas havia 2 servos de Deus, por que não dizer Josué e Calebe, que ambos eles tiveram uma visão diferenciada dos 10 que voltaram com medo. Ora, senhores, o medo faz as pessoas, na verdade, esboçar atitudes e levar sérios prejuízos. Porque não pensar de Jotão, fugiu da casa de seus pais com medo do seu irmão Abimeleque e foi se esconder em Beir. Por que não lembrar do herói da fé Elias, fugiu para a caverna com medo da ímpia rainha Jezabel? Por que não lembrar do rei campeão de batalha, o rei Davi, fugiu para a caverna de Adulão com medo do ímpio rei Saul? Por que não lembrar do corajoso, destemido, Jacó, fugiu para a casa do seu tio Labão com medo do seu irmão Esaú? Muitas pessoas sentem medo até das autoridades, quando deveriam ser o contrário.
Eu observo que na Bíblia encontramos um caso interessante. Foi exatamente na casa do chefe, dos eunucos, do rei. Ele disse: eu tenho medo do rei meu senhor, porque determinou este tipo de alimento, e vocês, Daniel, Mesaque, Abidênego, estão mais robustos, com as faces mais alegres. E o rei fez assim para entristecer vosso espírito, para vos maltratar. As pessoas têm medo diante até das coisas inusitadas e do estranho. Os discípulos, vendo o Senhor Jesus andar por cima das águas, se assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo, conforme São Mateus, capítulo 14, versículo 26. Quando os guardas viram o rebuliço na ressurreição de Cristo, ficaram possuídos de medo, e medo até como a morte eles ficaram, conforme a expressão que está escrito em São Mateus, capítulo 28, versículo 4. Quando as mulheres chegaram no sepulcro, o anjo lhe disse: ele não está aqui. As mulheres estavam possuídas também de medo, mas ali estava um anjo de Deus. Ora, senhores, até quando os discípulos, eles com medo das autoridades da época, após a morte de Jesus, então eles estavam com medo. De repente Jesus entra, porque para Jesus não tem problema que a porta esteja fechada ou não, ele entra em qualquer lugar e o medo tem que se retirar. Ora, o medo mais comum entre os homens é o medo da morte. Até o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 2, disse: todas as coisas foi sujeita a ele, e livra-se todos que com medo da morte estão por toda a vida sujeitos à servidão. As pessoas confundem ter medo e temer. A expressão temer é tributar a outra em honra, respeito e consideração, mas a expressão ter medo é pavor, sentimento de fraqueza, sensação de insegurança. É muita gente desses últimos dias que estão com medo, né? Não sai de casa. É bem verdade que existem as precauções, devemos ser prudentes, mas nunca deixar nos ficarmos com medo das coisas que podem acontecer. No texto lido encontramos aqui, veio Israel, ele estava com medo, mas o Senhor disse: a partir de agora eu vou meter o meu terror, o meu medo no coração de todos aqueles que vos cercam. Então, meus amados e queridos ouvintes que estão a nos assistir, nessa oportunidade, atenta para essa realidade. É que dentro de nós o Senhor colocou uma coragem imensa, de maneira que o próprio Jesus foi quem disse: olhem, eu vos dou poder para vocês pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. Que nessa oportunidade mande o medo embora, sim, porque o medo não pode fazer parte do nosso contexto. Somos crentes, sim, para enfrentar qualquer coisa. Paulo desafiou a morte, veja, dizendo: ó morte, onde está o teu agrilhão? Paulo estava dizendo, desafiando, sim, porque ele já estava pronto para dizer assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então seja crente que na verdade está pronto
pronto para ser um crente corajoso. Que Deus te ajude, te guarde e te fortaleça em nome de Jesus. Não tenhas medo.